Vamos nessa, meus amigos e minhas amigas. Veja, função da lei ordinária e da medida provisória no direito tributário. Você já viu que a lei ordinária ela atua no campo residual. Onde não atua a lei complementar, vai vir a atuar a nossa querida lei ordinária, que é aprovada por maioria simples. Perceba que, como eu disse no bloco anterior, não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, segundo o STF, porque ele entende que as duas apenas atuam em campos diferentes. São campos de atuação. Enquanto a lei complementar está estabelecida, né, expressamente no texto constitucional onde ela deve atuar, onde não atua a lei complementar, pode sim atuar a lei ordinária. Um ponto aqui importante para fins de prova é o seguinte: a lei nossa de normas gerais de direito tributário, o Código Tributário Nacional, né, ele foi aprovado como uma lei ordinária. Foi aprovado como uma lei ordinária e depois foi recepcionado como lei complementar. Por quê? Porque esse Instituto Jurídico da Recepção diz o quê? Uma norma aprovada por lei ordinária, que posteriormente a Constituição expressamente designa que ela é tema de lei complementar, ela vai ser recepcionada por lei complementar. Então, por exemplo, o CTN busca evitar conflitos de competência tributária. Ele busca regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Ele trata de obrigação, de crédito, de prescrição, de decadência tributária. Então perceba que o CTN trata sim de matéria de lei complementar. Então o entendimento consolidado para fins de concurso é que hoje o Código Tributário Nacional tem status de lei complementar, ok? Assim como a lei 4.320 de 64, que trata das normas gerais de direito financeiro. A grande maioria da doutrina entende que ela foi recepcionada como lei complementar. Então perceba que o CTN, atualmente, ele tem status de lei complementar. Ele foi aprovado formalmente como lei ordinária. Por quê? Porque naquela época não existia o Instituto da Lei Complementar. Mas ele é materialmente lei complementar, ok? Então você viu também que a lei complementar trata de 4 tributos, né? Ela institui 4 tributos: imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, impostos residuais da União e contribuições da Seguridade Social residuais da União. Fora isso, quem trata dos outros tributos, que trata dos aspectos da norma tributária, do tributo, é a lei ordinária. Isso está presente no artigo 97 do Código Tributário Nacional. Perceba o seguinte: quais são os aspectos da norma tributária? Temos o aspecto material, temos o aspecto temporal, temos o aspecto espacial, temos o aspecto pessoal e temos o aspecto quantitativo. Todos esses aspectos são aspectos da norma tributária. São as normas instituidoras de tributos. E, em regra, todos esses aspectos são definidos por meio de lei ordinária. Então, o aspecto material é o núcleo do fato gerador. O aspecto temporal é o quê? O momento da ocorrência do fato gerador. O aspecto espacial, também chamado de aspecto local. O aspecto espacial, ele é aonde ocorre o fato gerador, o local da incidência. O aspecto pessoal, sujeito ativo e sujeito passivo da relação jurídico-tributária, lei ordinária. E o aspecto quantitativo é a base de cálculo e a alíquota. O aspecto quantitativo é o quanto debeato, ou seja, a quantidade que eu vou pagar de tributo, é definido também através de lei ordinária em regra. Então veja que todos os aspectos da norma tributária são definidos por meio de lei ordinária. Esta é a regra, salvo naqueles casos em que atua a lei complementar naqueles 4 tributos já citados aqui reiteradamente. Perceba o seguinte: a Constituição, no artigo 62, estabeleceu que as medidas provisórias têm força de lei ordinária. Então,
eu te pergunto, as medidas provisórias, elas podem instituir ou criar tributos? E qual é a resposta? A resposta é positiva. Se elas têm força de lei ordinária, elas podem sim instituir ou criar os tributos. Claro que há uma vedação da medida provisória, há uma proibição da medida provisória tratar de tema de lei complementar. Então, claro, medida provisória não pode criar imposto sobre grandes fortunas, não pode criar empréstimo compulsório, não pode criar impostos residuais da União, não pode criar contribuições da Seguridade Social residuais da União. Agora, em relação aos outros tributos, ela pode sim atuar. Ela pode instituir ou aumentar o imposto de renda, ela pode instituir ou aumentar o imposto de importação e assim por diante, porque ela tem força de lei ordinária, ela só não pode tratar de tema de lei complementar. Aqui, claro, estamos focando no aspecto tributário. E isso ficou claro antes da emenda número 32, emenda constitucional número 32 de 2001, existia polêmica. A medida provisória pode ou não pode criar tributos? Já existia um entendimento consolidado, mesmo antes da emenda 32, que podia, porque ela tem força de lei ordinária, equiparação à lei ordinária. E ficou muito mais claro isso a partir da emenda 32 de 2001, porque a emenda constitucional 32 de 2001 trouxe um artigo expresso sobre medida provisória concernente ao direito tributário. Veja, artigo 62, parágrafo 2º. Veja o que ele diz. Então você viu primeiro os aspectos da norma tributária. Aspecto, quantitativo, aspecto material, núcleo do fato gerador, aspecto espacial ou local, que é aonde ocorre o fato gerador, local da incidência, aspecto temporal, momento da ocorrência, aspecto pessoal, sujeito ativo e sujeito passivo. Quem cobra e arrecada o tributo e quem paga. E aspecto quantitativo é o quanto debeato. Então esses 5 aspectos, material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo, eles são, em regra, por meio de lei ordinária. Veja o artigo que eu estava me referindo sobre a medida provisória. O parágrafo 2º deixou expresso, agora sim, medida provisória pode instituir ou majorar tributos. Antes da emenda 32 não tinha previsão expressa, antes da emenda 32 de 2001. Mas também já tinha um entendimento no sentido que era possível a criação de tributo por meio de MP. Agora ficou mais claro ainda. Então dispõe que medida provisória que implique instituição, criação ou majoração de impostos só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editado, exceto nos casos de imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF. Nesses casos aí, não é necessário, são 5, imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF e imposto extraordinário de guerra. Por que isso? Porque esses impostos, o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI, o IOF e o imposto extraordinário de guerra não necessitam observar a anterioridade anual. Eles não precisam observar, ou seja, em caso de aumento, eles não precisam esperar o primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que foi instituído. Nesse caso de II, IE, IPI, IOF e Imposto Extraordinário de Guerra, quando ele é aumentado, ele já tem vigência imediata, não necessita observar a anterioridade anual. E aí a Constituição vê, nesses casos é exceção. Mas nos outros casos, por exemplo, o ITR, por exemplo, o imposto de renda, por exemplo, o IPVA, por exemplo, o IPTU, por exemplo, o ICMS, por exemplo, o ISS, se em caso de criação ou aumento por meio de MP, o que vai acontecer? Ele tem que ser convertido em lei até o último dia, ou seja, tem que ser convertido em lei até 31 de dezembro. Vejamos uma questão sobre o assunto, aí de fiscal de renda. Dispõe o parágrafo 2º do artigo 62 que MP que
que implica instituição ou majoração de impostos, exceto o imposto de importação, exportação, IOF, IPI, imposto extraordinário de guerra, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editado. Por sua vez, dispõe o parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição, que a anterioridade mínima de 90 dias para incidência de leis instituidoras ou majoradoras de tributos não se aplica aos seguintes tributos. E aí traz essas seções que vamos estudar quando falarmos de anterioridade 90ª, o princípio da carência tributária. E aí ele diz: uma medida provisória editada em março de 2012, que vem a majorar o imposto de importação e o imposto de renda. Veja, imposto de importação, ele é exceção, tanto a anterioridade anual como 90ª. Já o imposto de renda, ele só é exceção à anterioridade 90ª, ao prazo da carência tributária. Então, o que acontece? No caso do imposto de importação, ele tem vigência imediata. No caso do imposto de renda, tem que ser convertido em lei até o dia 31 de dezembro, para que tenha validade. Essa é a interpretação que deve ser feita conforme o artigo 150, parágrafo 1º, e conforme, claro, o artigo 62, parágrafo 2º. Repetindo, imposto de importação, vigência imediata. Imposto de renda tem que ser convertido em lei até o último dia do exercício financeiro. Ou seja, tem que ser convertido em lei até 31 de dezembro do ano em que houve a instituição ou o aumento. Então vejamos a resposta correta. Terá eficácia imediata em relação a ambos os impostos. Falso. Eficácia imediata apenas em relação ao imposto de importação. Terá eficácia imediata apenas em relação ao imposto de importação, devendo ser convertido em lei até o último dia do exercício de 2012, para que tenha eficácia a partir de 1º de janeiro de 2013 em relação ao imposto de renda. Perfeito. É a letra B que você tem que marcar, é a letra B que você tem que marcar e ser feliz. Vamos ver o erro das outras. Letra B está correta. Só produzirá efeitos 90 dias a contar do exercício seguinte, se for convertido em lei até o último dia do exercício de 2012, em relação a ambos os impostos. Falso. Né? Você sabe que o nosso imposto de importação é eficácia imediata e o imposto de renda também não precisa observar prazo de 90 dias, é exceção. Letra D. Só produzirá efeitos 90 dias a contar de sua adição. Falso também, imposto de importação imediato. Letra E. Só produzirá efeitos 90 dias a contar do exercício seguinte, se converter. Falso também, né? Em relação ao imposto de importação, eficácia imediata. Em relação ao imposto de renda, não obedece à anterioridade 90ª, então tem que ser convertido em lei até o último dia de 2012, até 31 de dezembro de 2012, para ter vigência a partir de 1º de janeiro de 2013. Então a correta é a letra B, ok? Dito isso, meus amigos, é importante eu dizer, apenas para fins de concluir, você saber que, no caso de lei delegada, se aplica o mesmo entendimento, segundo os nossos tribunais, da medida provisória. A lei delegada pode instituir ou criar tributo? Pode sim. Lei delegada pode sim criar ou instituir o tributo nos termos do artigo 69 da Constituição. Porém, como lei delegada também não pode tratar de matéria de lei complementar, é vedado a lei delegada tratar de matéria de lei complementar, a lei delegada não pode instituir ou aumentar imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, impostos residuais da União e contribuições residuais da Seguridade Social da União. Então, lei delegada e medida provisória podem instituir ou majorar tributos, exceto aqueles que são por meio de lei complementar. Um forte abraço.